Oi, o meu nome é Lucas Gama, Gama com 2 M's, e boas-vindas ao GamaCast de Halloween. No episódio passado eu falei rapidamente sobre a Wicca e contei umas curiosidades sobre o Samhain, o nosso Halloween. Hoje eu vou contar um pouco mais da Wicca e responder algumas perguntas que eu fiz lá no Instagram. Ah, e aliás, se você não me segue, vai lá, porque aí você pode ficar de olho quando eu fizer essas interações, que eu faço de vez em quando. Mas aí quando eu fizer, você já fica atento, responde, que aí de repente sua pergunta aparece aqui, eu consigo responder a sua dúvida. A Wicca é uma religião neopagã, ou seja, ela possui crenças e práticas que antecedem o cristianismo. Ela é teoricamente recente, já que o nome Wicca surgiu nos anos 50. Mas aqui no Brasil, ela passou a ser oficialmente reconhecida como religião em 2007. Mas os covens já existiam antes disso. Talvez você até tenha escutado essa palavra por aí, mas não esteja realmente familiarizado com o que é coven. Então, olha, coven é um grupo de até 13 bruxos e bruxas que convivem como uma família, se reúnem para estudos, práticas mágicas e as celebrações. Quando o número de bruxos do grupo ultrapassa 13, ele é chamado de clã, não vira mais um coven, entendeu? Não existe muita diferença entre um coven e um clã, o que eles fazem e tal, mas quando você vê esses termos, já tem uma ideia de quantas pessoas vai encontrar ali. Algumas celebrações podem ser abertas ao público, geralmente quando é um sabá, que são os rituais das estações do ano. Ou uma festa para algum deus ou deusa específica, né, que você está fazendo algum tipo de adoração ou celebração, alguma coisa do tipo. Como eu falei, os wiccanos são politeístas, então é muito comum a gente fazer celebrações para Atena, Afrodite, Dionísio, que são deuses do panteão grego, mas nada impede as nossas celebrações a panteões diferentes. Horus, que é do panteão egípcio, ou Freia, que é uma deusa nórdica. Já as celebrações de lua cheia, eu tô falando lua cheia porque é o que eu estava mais acostumado. Lá no Coven que eu participei, a gente celebrava a lua cheia só, às vezes, tipo, quando ia ter algum eclipse, lua azul, de sangue, né, que são eventos específicos. Mas assim, os bruxos fazem celebrações para a lua no geral. Não tá errado fazer para outras fases da lua, não. Acontece. Só que essas celebrações da lua são celebrações secretas, porque às vezes envolvem só assuntos pessoais do próprio coven, então não são abertas ao público. Eu fiz parte de um coven durante alguns anos, eu acho que foi... Eu devo ter entrado acho que em 2011, e acho que eu fui até 2014, talvez, não me lembro mais. Só sei que foi uma experiência incrível. São várias pessoas dividindo experiências parecidas sem te julgar. Porque, né, num coven, você nunca vai ser tratado como estranho por ver espíritos, ter visões ou, sei lá, cultuar outros deuses. Ali é uma coisa muito normal. Além disso, a relação dentro de um coven é uma família mesmo. A gente se chama de irmãos, cria laços além do grupo de estudos, e um dos pontos mais positivos é justamente estudar junto. Ser bruxo não é só fazer meia dúzia de feitiços e andar por aí com um pentagrama no pescoço. Ser bruxo requer estudo, e sobretudo se você estiver se identificando com a Wicca e quiser se aprofundar mais no assunto. Eu não quero deixar esse episódio didático, eu não sou a melhor pessoa para dar aula sobre a Wicca, mas uma coisa que é indispensável para alguém que queira conhecer mais a fundo ou fazer parte de fato da religião é ler bastante. E tem muito livro interessante. Atualmente, o livro que eu estou lendo, e que eu recomendo bastante, se chama O Livro Completo de Bruxaria, de Raymond Buckland, que traz as origens, histórias dos covens, figuras famosas, e ainda traz exercícios que você faz no fim de cada capítulo. Então parece que é um curso mesmo. E também é sempre bom lembrar que tem vários sacerdotes e sacerdotisas no Instagram, no YouTube, comentando e tirando dúvidas sobre a Wicca. No final do episódio eu vou até recomendar a minha sacerdotisa. Apesar de eu hoje não fazer mais parte de nenhum coven, eu tenho muito carinho e respeito por ela. Um bruxo pode seguir 2 caminhos de estudos. Ele pode seguir como um coven, que eu já comentei antes, né, que é uma das melhores coisas que é estudar em grupo e dividir experiências, mas o ponto negativo é justamente que tem muitas pessoas ali. Então, são opiniões diferentes e personalidades de pessoas diferentes. Como qualquer trabalho em grupo, isso é meio estressante. Eu sou ator, então eu tenho o costume, né, de trabalhar em equipe e tal, mas não é porque eu trabalho bem em equipe que eu não saio de lá estressado às vezes. Qualquer trabalho em grupo
que você precisa ouvir o outro, tentar ser ouvido e entender que suas ideias talvez nem sempre serão aceitas, acaba sendo estressante. E uma outra coisa que pode não ser muito legal, mas também é meio óbvio, é que existe uma figura de liderança, uma sacerdotisa ou um sacerdote. Essa pessoa possui um nível avançado de conhecimento mágico, anos de experiência, sabedoria, e vai ter esse papel de dar a palavra final, de criar certas regras para a organização do coven. Se você é uma pessoa que não gosta de aceitar ordens e gosta de bater o pé para ficar teimando com a decisão dos outros, então talvez um coven não seja a melhor escolha para você. E aí o outro caminho que você pode seguir é como um bruxo solitário, que é basicamente quando você estuda por conta própria. O bom é que você decide o que você quer fazer e como quer fazer. Mas isso acontece sem ter aquela troca de experiências com outras pessoas, que, eu falei, é a melhor coisa de um coven. Mas é importante saber também que são dois caminhos diferentes de estudo. Não existe melhor ou pior, certo ou errado. É uma escolha pessoal de cada um. Ter feito parte do coven foi uma das melhores coisas da minha vida. Mas eu não sei se ainda, se hoje em dia, depois de tanto tempo, eu não sei se eu combino com esse aprendizado em grupo. Eu falei das regras dentro de um coven, mas existem leis mágicas que todo mundo deve seguir. Não importa se está começando agora, se está trilhando um caminho solitário, se você está fazendo parte de um grupo. A Wicca tem um lema, que na verdade é uma lei, que diz: sem a nada ou ninguém prejudicar, faça o que desejar. Isso significa que você pode usar seus recursos mágicos para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento espiritual, desde que suas escolhas não prejudiquem nada nem ninguém. Outra bem importante é a lei tríplice, que diz que tudo que você faz para alguém volta 3 vezes mais forte para você. E essa lei se repete em outras religiões também. Acho que você já deve ter escutado, olha, tá desejando mal para os outros, vai voltar em dobro. Cada religião vai ter sua forma de expressar essa mesma regra. Não é só uma coisa para te deixar com medo, ela realmente acontece. Então, se você está fazendo bem para alguém, você vai receber esse bem. De alguma forma vai receber 3 vezes mais forte. Mas se você está fazendo mal, então esse mal vai voltar para você também. Importante ressaltar que a Wicca possui tradições diferentes dentro da religião. Então tem tradições que focam em, estudar elementais, magia natural. Outros só aceitam mulheres no coven. Inclusive tem gente que até hoje pergunta, ué, mas você é wicano? Não é uma religião só de mulheres? E não, gente, tem pra homem, tem pra mulher, tem pra todo mundo. Não tem preconceito nenhum, é uma religião que valoriza muito o feminino, então ela não tem aquela imagem de... Como é que eu posso dizer? Uma imagem machista, sabe? De que a mulher tem um cargo inferior. Muito pelo contrário. A mulher, na verdade, tem um cargo superior ao homem nesse sentido, mas todo mundo é tratado com muito respeito. Nunca tive conhecimento de nenhum problema desse sentido. Tem algumas tradições que não misturam panteões nos rituais. Então, você pode fazer um ritual para Atena, para Afrodite, para Apolo, mas você também, se aquele coven for um coven mais, como é que eu posso dizer, eclético, ele vai poder fazer um feitiço, um ritual para Ísis, que é do panteão egípcio, ou Odin, que é do nórdico. Não tem problema nenhum, mas vai de acordo com as regras daquela tradição que você está fazendo parte, ou querendo fazer parte, que você está se referindo. Então, apesar de ter essas características individuais, aquelas regrinhas que eu falei, sobre você não prejudicar ninguém, não fazer mal aos outros, e que tudo que você faz volta para você, se repete em todas as tradições. Sempre que eu falo sobre a Wicca, eu escuto algumas perguntas que eu já estou até esperando que vão fazer. E uma dessas perguntas é se os feitiços funcionam de verdade. Como a gente cresceu acostumado com referências em filmes e desenhos, eu acho que é normal eu querer saber o que é real e o que é fantasia. Será que varinhas são reais? Vassoura mágica? Poções no caldeirão? Para começar, esses instrumentos mágicos são todos reais, mas a funcionalidade muda um pouquinho. É claro que a vassoura não serve pra gente sair voando por aí, Seria maravilhoso ter essa opção de transporte, mas infelizmente é mito. O que a vassoura mágica faz é uma limpeza de energias. Então ela é usada nos templos, ou então no local onde você vai fazer algum ritual, alguma cerimônia, mas sem varrer o chão. Ela literalmente varre o ar com os mesmos movimentos.
Você segura ela como se fosse varrer o chão, mas você vai fazendo os movimentos varrendo o ar acima do chão, o teto, né? Mas tudo sem encostar em lugar nenhum, é só a energia do lugar. E também é importante lembrar que a vassoura é feita de materiais específicos, tipo madeira e folhagens escolhidas para o que você vai querer usar para sua função, né, da vassoura ali naquele momento. Então não adianta pegar uma vassoura da sua mãe aí de plástico e querer transformar ela numa vassoura mágica, porque não vai funcionar. Inclusive, eu já deixo aqui avisado que quando caso você queira pesquisar feitiços e quiser fazer por conta própria, quando falarem, pegar um frasco, botar no recipiente, alguma coisa do tipo, nunca use alguma coisa de plástico. O plástico vai ter até a possibilidade de ou não funcionar o seu feitiço, ou a sua poção, ou então de transmutar o que você está querendo fazer. Já pensou fazer uma poção de amor e a pessoa de repente passa a te odiar? Melhor não arriscar, né? Usa vidro que é melhor. As varinhas não soltam faíscas e também são melhores se o próprio bruxo ou bruxa confeccionar com elementos mágicos, tipo cristais e uma madeira escolhida a dedo. Tem alguns livros que você pode encontrar por aí que eles te mostram. Eu tenho um livro celta que ele fala um pouco sobre isso, mas imagino que não seja só os celtas que falassem, porque eles mostram mais ou menos qual árvore combinaria mais com você. Então tem sabugueiro, tem, sei lá, azevinho, tem um monte. E aí você vê lá na lista qual combina mais com você, entendeu? E por último, mas não menos importante, sim, os feitiços funcionam. Mas é importante que você acredite no feitiço para que dê certo. Não adianta fazer um feitiço pensando que está perdendo tempo, que é bobeira, ou então o tempo inteiro que você está lá fazendo o feitiço, você está duvidando se vai dar certo ou não. Uma das coisas mais importantes é mentalizar coisas boas e o resultado que você busca. Talvez nas primeiras vezes os feitiços não funcionem logo de cara, mas não desanima porque isso é normal. Algumas pessoas têm mais facilidade logo no começo e outras levam um pouco mais de tempo. O negócio é você exercitar essa prática e não desistir. Conforme o tempo passa e você vai aprendendo mais sobre as intenções, visualização e energia, vai poder criar seus próprios feitiços também. Uma dica legal é você ter o seu livro das sombras, que é uma espécie de diário mágico dos bruxos, sabe? Não é um diário onde você conta como é que foi seu dia, seus compromissos do mês, não. Lá é onde você vai anotar coisas relacionadas à magia, sonhos que teve, coincidências estranhas que você notou andando na rua, descrever rituais que participou, essas coisas. Para encerrar esse episódio, eu vou te ensinar um feitiço bem simples para atrair prosperidade. Você só vai precisar de canela em pó, é a única coisa que você precisa. E aí no primeiro dia do mês, coloca um punhadinho de canela em pó nas mãos e na frente da porta de entrada da sua casa, eu quero que você mentalize seus desejos financeiros. Vendas que você quer realizar, coisas relacionadas à prosperidade. Se concentra e diga: quando essa canela eu soprar, a abundância aqui irá morar. E sopra a canela para dentro de casa. Eu sei que esse feitiço não é exatamente como você talvez imaginava, mas é que nem sempre a gente vai acender velas ou fazer orações e desenhar pentagrama e pegar cristal. Não. Às vezes tem coisas extremamente simples que são extremamente poderosas. Em algumas religiões, isso é chamado de simpatia, mas é exatamente a mesma coisa. Muitos feitiços só precisam da visualização e da crença. Eu já fiz vários feitiços, desses assim de mentalizar e visualizar, onde eu estava no ônibus, mentalizando para que o garoto bonito que acabou de chegar, e que eu não sei quem é, porque é só um estranho que subiu ali no ponto, ignorasse todos os lugares vazios para sentar justamente do meu lado. E isso já aconteceu. Muitas vezes indo para a escola. Ele não vai sentar ali e ficar puxando assunto e você vai ter, né, uma história de amor ali. Não. Ele vai simplesmente sentar do seu lado e já tá ótimo, tá? Porque se você não interferisse com o feitiço, ele ia sentar lá na frente e você nunca mais ia ver ele. Outra coisa que eu também fazia bastante era quando eu estava no ensino médio, eu ficava mentalizando e fazendo com que o professor não perguntasse coisas da matéria para mim, mesmo quando eu sabia que ele ia perguntar. Eu lembro que teve uma vez que o professor de biologia, nossa, eu odeio ele, até hoje, tenho trauma.
ele ficou de fazer algumas perguntas para algumas pessoas. E ele falou as pessoas para quem ele ia fazer as perguntas. E eu era uma das 3 ou 4 pessoas. Então, quando foi acabando a matéria, a explicação, né, da aula e tal, eu sabia que ele ia perguntar para mim. E eu fiquei mentalizando, mas de uma forma que eu tinha certeza que ele não ia chamar o meu nome. E eu fiquei lá. E ele chamou todas as outras pessoas, fez as perguntinhas para elas e ele não me chamou. Ele simplesmente me ignorou. Geralmente ser ignorado é uma coisa triste, mas aqui a gente agradece. Então, se você fizer esse feitiço da prosperidade, me conta depois se deu certo, tá? Tomara que sim, né? Esse feitiço é simples, mas é muito bom e ele é bem conhecido. Eu acho que até que se você perguntar para uma pessoa católica, por exemplo, é possível que ela conheça esse feitiço como uma simpatia para atrair dinheiro ou alguma coisa do tipo. Nos próximos episódios eu faço um outro feitiço, de repente até um pouco mais complicado, talvez. Ah, e antes que eu me esqueça, né? Eu tinha dito que eu ia recomendar a minha sacerdotisa para você acompanhar nas redes sociais dela e aprender com os vídeos que ela posta. Então, olha, o nome dela é Alana Morgana. Eu fiz parte do coven dela durante alguns anos. Eu entrei, acho que eu tinha uns 17 anos, por aí. Eu devo ter ficado até uns 24, 25 anos, talvez, por aí. Então, assim, já tem um tempinho e tal. Mas é o que eu falei. O papel dela na minha vida foi fundamental. O que eu aprendi no coven, eu sei que eu vou guardar pra sempre. E hoje eu sou bem mais religioso graças às coisas que eu aprendi com ela. A Alana tem um canal no YouTube e tem um Instagram onde ela posta fotos e textos sobre a Wicca e os deuses. O conteúdo lá, obviamente, é muito mais completo. Aqui nesse episódio eu não expliquei nem 10% do que é a Wicca. Então, assim, não é nenhuma aula, nem nada, eu só fiz uns comentários sobre a Wicca e minha experiência pessoal. Então, me desculpa se eu esqueci de falar alguma coisa que você estava com vontade de saber, ou se eu passei alguma informação desatualizada, sei lá. E como eu falei, nesse mês de outubro, os episódios vão focar em assuntos sobrenaturais, e alguns dos episódios eu vou trazer aqui relatos reais de assombrações. E até sobre maldição, que tem em certos lugares e tal. Então verifica aí se você já ativou as notificações de podcast para você não perder. É isso. Tomara que você tenha gostado e achado interessante. Você sabe que qualquer dúvida ou comentário pode me achar no Instagram pelo @gama.lucas e no Twitter pelo @lga_gama. Gama é sempre com 2 M's, você já sabe. Até o próximo episódio e tchau. Um beijo.